As pessoas acreditam que quem consegue tudo o que quer nasceu com alguma vantagem invisível. Chamam de sorte aquilo que não compreendem. Chamam de privilégio aquilo que não conseguem explicar. Observam o resultado final e ignoram o processo silencioso que o antecedeu. Mas nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, existe uma ideia tão radical que a maioria a rejeita antes mesmo de examiná-la. O mundo físico não é a causa de nada. Ele é apenas o reflexo atrasado de algo que aconteceu antes, em uma dimensão mais profunda da experiência humana. O visível não cria o invisível. É o invisível que projeta o visível. O problema é que fomos treinados desde cedo para confiar apenas nos sentidos. Se os olhos não veem, acreditamos que não existe. Se as mãos não tocam, presumimos que não é real. Vivemos aprisionados na superfície dos acontecimentos, reagindo ao que já aconteceu, enquanto ignoramos a fonte de onde tudo emerge. Neville ensinava que existe uma realidade anterior aos fatos, anterior às circunstâncias e anterior às evidências. Uma realidade que não é encontrada no mundo externo, mas no teatro secreto da imaginação. E aquilo que a maioria chama de fantasia, talvez seja a única força verdadeiramente criadora da vida. Observe a contradição. O ser humano passa anos desejando uma mudança, mas continua pensando a partir da mesma identidade que produziu a realidade atual. Quer abundância enquanto se sente escasso. Quer amor enquanto se percebe rejeitado. Quer liberdade enquanto continua emocionalmente preso ao passado. Então luta, insiste, trabalha e se esforça, mas permanece internamente igual. É como tentar ver um novo reflexo no espelho, sem mudar a própria expressão. A maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade. Fracassa porque tenta alterar os efeitos enquanto preserva as causas. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, uma das percepções mais desconfortáveis foi entender que o mundo não responde ao que dizemos querer. O mundo responde ao que assumimos ser. Existe uma distância gigantesca entre desejar e incorporar, entre pedir e possuir, entre esperar e assumir. Muitos passam a vida inteira desejando um estado melhor, mas poucos desenvolvem a coragem psicológica de ocupar esse estado antes que qualquer prova apareça. E é justamente aí que nasce o verdadeiro poder. Não quando a realidade muda, mas quando a consciência deixa de depender dela para acreditar. Talvez seja por isso que tantas transformações parecem impossíveis no início, porque os sentidos funcionam como guardiões da velha identidade. Eles apontam para as circunstâncias atuais e sussurram que nada mudou. Mostram números, fatos, diagnósticos, rejeições e limitações. Mas Neville afirmava que existe uma dimensão mais profunda do ser, uma realidade quadridimensional onde o futuro desejado já existe como possibilidade viva. Enquanto a maioria se curva diante do fato presente, o praticante aprende a permanecer fiel a uma verdade invisível. E essa fidelidade interna altera lentamente a estrutura do mundo externo. A grande ilusão é acreditar que disciplina significa apenas agir mais. A verdadeira disciplina é muito mais rara. É permanecer mentalmente leal ao estado desejado quando todas as evidências parecem contradizê-lo. É sustentar uma identidade superior enquanto o cenário ainda não a confirma. É recusar a antiga narrativa mesmo quando ela parece mais convincente. O medo, nesse contexto, deixa de ser um inimigo misterioso. Ele se revela apenas como a resistência da personalidade antiga tentando sobreviver. Toda vez que você decide permanecer no novo estado, uma versão ultrapassada de si mesmo perde força. E aqui começa o segredo oculto por trás das pessoas que parecem conseguir tudo o que querem. Elas não são necessariamente mais inteligentes, mais fortes ou mais favorecidas pela vida. O que as diferencia é algo muito mais profundo. Elas aprenderam, consciente ou inconscientemente, a habitar internamente a realidade que desejavam experimentar externamente. Enquanto os outros consultam o mundo para descobrir quem são, elas consultam a própria consciência. E quando essa compreensão finalmente desperta, uma pergunta inevitável surge. Se a imaginação é a verdadeira origem da realidade, por que quase ninguém consegue usá-la deliberadamente? O maior obstáculo não é a falta de talento, dinheiro ou oportunidade. É a tirania dos sentidos. A mente comum foi condicionada a aceitar apenas aquilo que o mundo tridimensional apresenta como fato consumado. Se a conta bancária está vazia,
ela conclui escassez. Se o relacionamento acabou, conclui abandono. Se o corpo sente medo, conclui incapacidade. Mas essa lógica contém um erro invisível. Ela trata o efeito como se fosse a causa. E nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, existe uma inversão decisiva dessa ordem. A consciência precede a experiência. O estado interno vem antes do acontecimento externo. Imagine alguém que deseja prosperidade. Ele lê livros, assiste vídeos, trabalha mais horas, tenta novas estratégias. Por fora parece empenhado, mas por dentro continua se sentindo pequeno, atrasado e insuficiente. Cada decisão nasce da ansiedade de ainda não ter. E a ansiedade tem uma linguagem silenciosa. Ela reafirma a ausência daquilo que busca. O resultado é cruel e previsível. A pessoa alimenta exatamente o estado mental que produz a realidade da qual quer escapar. Ela procura riqueza enquanto continua psicologicamente identificada com a falta. Esse é o ponto em que muitos abandonam o processo, porque esperam que a mudança interna seja acompanhada imediatamente por provas externas. Querem sentir segurança depois que o dinheiro aparecer. Querem sentir valor depois que forem reconhecidos. Querem sentir amor depois que forem escolhidos. Mas Neville propunha o oposto. Primeiro assume-se o estado, depois a realidade o espelha. A maioria considera isso irracional porque está acostumada a viver reativamente. O praticante aprende a viver criativamente. Ele deixa de ser produto das circunstâncias e começa a ser origem delas. Há uma diferença brutal entre fantasiar e assumir. Fantasiar é visitar um desejo por alguns minutos e depois retornar à identidade antiga. Assumir é permitir que o desejo reorganize a própria percepção de si mesmo. Quando alguém realmente assume um novo estado, suas reações mudam. Sua linguagem muda, suas expectativas mudam e até sua relação com o tempo muda. Não porque esteja fingindo, mas porque começou a se reconhecer de outro modo. A imaginação, nesse contexto, não é escapismo. É o laboratório onde a personalidade futura é formada antes de se tornar visível. O mundo, porém, testa essa fidelidade. Ele continuará exibindo evidências antigas por algum tempo. E é aí que se revela quem apenas se entusiasmou e quem realmente compreendeu. Os entusiasmados abandonam o novo estado ao primeiro sinal de contradição. Os transformados permanecem. Eles entendem que o espelho sempre mostra o reflexo do que foi sustentado antes. Não discutem com o presente. Não entram em guerra com as circunstâncias. Apenas deixam de alimentá-las internamente. E essa retirada de energia é mais poderosa do que parece. Existe também um aspecto psicológico profundo nisso tudo. A identidade humana tende a defender aquilo que lhe é familiar, mesmo quando lhe faz sofrer. O cérebro busca coerência mais do que felicidade. Por isso, quando você tenta assumir um estado maior, surgem dúvidas, sabotagens e impulsos de voltar ao velho padrão. Não é porque o novo estado é falso, é porque a estrutura antiga está perdendo território. Em termos simples, a mente prefere o sofrimento conhecido à liberdade desconhecida. Compreender isso impede que você interprete a resistência como sinal de fracasso. Talvez por isso tantas pessoas observem transformações alheias e digam: pareceu acontecer de repente. Não aconteceu de repente. A mudança visível foi apenas o último estágio de um processo invisível que vinha sendo sustentado em silêncio. Antes do resultado, houve uma guerra íntima entre duas identidades. Uma presa ao que os sentidos afirmavam, outra fiel ao que ainda não podia ser provado. E quando a segunda finalmente prevalece, o mundo parece mudar rápido. Mas o que realmente mudou foi a autoridade interior de quem deixou de pedir permissão à realidade para ser quem decidiu ser. Existe um momento silencioso em que quase todos desistem. Não é o fracasso visível que destrói seus sonhos. Não é a rejeição, a falta de dinheiro ou a ausência de oportunidades. O verdadeiro colapso acontece muito antes, quando a pessoa volta a acreditar mais no que vê do que no que sabe internamente. Ela abandona a visão, porque o mundo ainda não a confirmou. E nesse instante, sem perceber, entrega novamente o comando da própria vida às circunstâncias. O que parecia uma simples dúvida é, na verdade, uma transferência de poder. A realidade externa reassume o trono que nunca deveria ter ocupado. A maioria das pessoas tenta mudar o mundo da mesma forma que alguém tenta alterar a imagem de um filme mexendo na tela. Corrigem comportamentos, repetem estratégias, acumulam informações
e buscam métodos cada vez mais sofisticados, mas continuam emocionalmente identificadas com a mesma versão antiga de si mesmas. O problema não está na ação. O problema está na consciência que origina a ação. Duas pessoas podem realizar exatamente o mesmo movimento externo e produzir resultados completamente diferentes, porque cada uma parte de um estado interno distinto. A ação não cria o estado colore a ação. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, uma ideia se destacou acima de muitas outras. Ninguém experimenta aquilo que deseja, experimenta aquilo que é. Essa diferença parece pequena até ser compreendida profundamente. O desejo pode mudar a cada semana. O estado de consciência, porém, atua continuamente, moldando percepções, escolhas, expectativas e reações. Enquanto alguém se identifica como vítima das circunstâncias, continuará encontrando provas dessa identidade. Enquanto alguém se reconhece como autor da experiência, começa a enxergar possibilidades onde antes via apenas limitações. É por isso que tantas tentativas de transformação produzem apenas resultados temporários. A pessoa modifica hábitos sem modificar identidade. Muda rotinas sem mudar conceitos internos. Aprende novas técnicas, mas preserva velhas convicções. Por algum tempo parece avançar. Depois retorna exatamente ao ponto de origem. Não porque lhe faltou disciplina, mas porque a consciência antiga continuou operando nos bastidores. O mundo externo sempre procura refletir aquilo que consideramos verdadeiro sobre nós mesmos. E nenhuma mudança superficial consegue vencer uma crença profundamente aceita como realidade. O mais curioso é que essa resistência raramente se apresenta de forma dramática. Ela surge como pensamentos aparentemente razoáveis. Talvez eu esteja me iludindo. Talvez isso não seja para mim. Talvez eu precise esperar mais um pouco. A mente produz argumentos sofisticados para justificar a permanência no conhecido. E quanto mais tempo alguém viveu dentro de uma determinada identidade, mais convincente ela parece. O velho eu se disfarça de prudência. O medo se apresenta como lógica. A limitação veste roupas intelectuais para continuar sobrevivendo. Por trás de toda a grande transformação, existe um período que ninguém vê. Um período em que a pessoa precisa continuar acreditando quando não há aplausos, resultados ou confirmações. É uma travessia solitária. O mundo observa a ausência de evidências e conclui impossibilidade. O praticante observa a ausência de evidências e continua avançando. Essa é a diferença entre quem apenas deseja mudar de vida e quem efetivamente muda. Um negocia com as aparências. O outro permanece fiel a uma realidade interna que ainda está amadurecendo além do alcance dos sentidos. Talvez a verdade mais desconfortável seja esta: ninguém está sendo impedido pelo mundo. A maior barreira é a dependência psicológica da validação externa. Enquanto a consciência precisar de provas para acreditar, continuará presa ao ciclo de reação. Mas quando a crença deixa de depender das circunstâncias, algo extraordinário começa a acontecer. A pessoa já não vive esperando a autorização da realidade para assumir um novo estado. Ela assume primeiro, e lentamente, o mundo começa a reorganizar seus reflexos para corresponder à autoridade silenciosa que surgiu dentro dela. Se existe algo que separa aqueles que transformam a própria realidade daqueles que permanecem presos aos mesmos ciclos durante décadas, não é inteligência, sorte ou conhecimento. É a capacidade de permanecer em um estado interno, mesmo quando os sentidos apresentam um relatório completamente diferente. Essa é a batalha que ninguém vê. Não acontece nas ruas, nos escritórios ou nas redes sociais. Ela acontece no território invisível da consciência. E quase sempre é vencida ou perdida muito antes que qualquer resultado apareça no mundo físico. O erro mais comum é imaginar que a imaginação serve apenas para visualizar objetivos. Mas Neville apontava algo muito mais profundo. A imaginação não é uma ferramenta da mente. É a própria essência criadora, operando através da mente humana. Quando alguém imagina repetidamente um estado e o sente como real, não está apenas construindo uma fantasia agradável, está ocupando psicologicamente uma nova posição de consciência. E toda posição de consciência carrega consigo um conjunto específico de experiências, encontros, oportunidades e acontecimentos correspondentes. Por isso,
Desejar uma vida nova enquanto se continua emocionalmente comprometido com a identidade antiga produz conflito. Uma parte da mente avança, outra permanece agarrada ao passado. Uma parte afirma a abundância, outra continua se definindo pela escassez. Uma parte deseja a expansão, outra continua encontrando segurança na limitação conhecida. Esse conflito interno gera uma espécie de ruído psicológico constante, e enquanto ele existir, a manifestação dos novos estados tende a ser retardada pela força das velhas convicções ainda ativas. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, compreendi algo que poucos têm coragem de admitir. Muitas pessoas não sofrem porque suas circunstâncias são difíceis. Sofrem porque sua identidade está apaixonada pela própria história. Elas repetem mentalmente antigas decepções, antigas injustiças e antigos fracassos até transformá-los em parte daquilo que acreditam ser. O passado deixa de ser uma memória e se torna uma identidade. E uma identidade sempre encontrará meios de recriar a realidade que confirma sua existência. É por isso que a mudança verdadeira exige mais do que pensamento positivo. Exige uma espécie de morte psicológica. Não a destruição da personalidade, mas o abandono consciente das versões de si mesmo que já cumpriram seu papel. A mente resiste porque interpreta essa mudança como uma ameaça. Afinal, durante anos ela sobreviveu acreditando nas mesmas narrativas. Quando uma nova identidade começa a surgir, a antiga tenta recuperar o controle. Ela produz dúvidas, medos e justificativas. Não porque esteja certa, mas porque está desaparecendo. A maioria das pessoas interpreta essa resistência como um sinal de que algo está errado. Na realidade, muitas vezes, é exatamente o contrário. Quando uma velha estrutura interna começa a se dissolver, é natural que surjam períodos de desconforto. O problema é que muitos recuam nesse exato momento. Eles confundem transição com fracasso, confundem crescimento com instabilidade, confundem a ausência temporária de evidências com a ausência de progresso. E assim, retornam para a identidade antiga justamente quando estavam prestes a atravessar um dos portais mais importantes da transformação. O paradoxo é fascinante. Aqueles que conseguem tudo o que querem não são pessoas que nunca sentiram medo. São pessoas que deixaram de tratar o medo como autoridade. Aprenderam a ouvir os sentidos sem obedecê-los. Aprenderam a reconhecer circunstâncias sem se ajoelhar diante delas. Aprenderam a compreender que a realidade visível é apenas um capítulo atrasado de uma história escrita anteriormente na consciência. E quando essa compreensão finalmente amadurece, o indivíduo deixa de lutar contra o mundo. Ele começa a governar a partir de dentro, onde toda mudança verdadeira realmente nasce. Depois de compreender que a realidade externa é um reflexo e não uma causa, surge uma pergunta inevitável. Quem é, afinal, aquele que cria? Quem é a presença silenciosa que observa pensamentos, interpreta circunstâncias e atribui significado às experiências? Foi exatamente nesse ponto que Neville concentrou grande parte de seus ensinamentos. Para ele, a chave não estava apenas na imaginação, mas na identidade que imagina. Porque toda criação nasce daquilo que assumimos ser. Antes de manifestar riqueza, amor, liberdade ou realização, existe uma definição mais profunda operando nos bastidores. A definição de quem acreditamos ser neste exato momento. O conceito do eu sou ocupa o centro dessa compreensão. Não como uma frase motivacional, mas como uma declaração de identidade. Sempre que alguém diz eu sou, está revelando o estado de consciência ao qual se encontra ligado. Eu sou azarado. Eu sou inseguro. Eu sou limitado. Eu sou invisível. A maioria faz essas afirmações de forma inconsciente, sem perceber que está reafirmando diariamente os mesmos estados que deseja abandonar. O eu sou funciona como uma assinatura invisível gravada na consciência, e a vida tende a reproduzir aquilo que essa assinatura declara ser verdade. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, talvez nenhuma percepção tenha sido tão poderosa quanto esta. Deus não era apresentado como uma entidade externa controlando os acontecimentos humanos. A palavra apontava para a própria consciência criadora presente em cada indivíduo. Quando Neville interpretava as Escrituras, fazia isso de forma psicológica e simbólica. Para ele,
Os personagens, eventos e milagres representavam processos internos da mente humana. O palco real das transformações não estava no mundo exterior. Estava dentro da própria consciência, onde todas as experiências começam a ser concebidas. Sob essa perspectiva, passagens frequentemente tratadas de forma religiosa assumem um significado completamente diferente. Quando o texto diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, Neville enxergava um convite para silenciar o ruído dos sentidos e reconhecer a presença criadora dentro de si. Não era uma mensagem de submissão, era uma mensagem de despertar. O indivíduo deixa de se perceber como vítima das circunstâncias e passa a reconhecer que existe uma inteligência criativa operando através de sua própria consciência. Uma inteligência que molda experiências a partir dos estados assumidos como verdadeiros. Da mesma forma, a famosa definição de fé ganha uma profundidade extraordinária. A fé deixa de ser esperança passiva, deixa de ser expectativa distante. Torna-se a capacidade de aceitar internamente como real aquilo que ainda não foi percebido pelos sentidos. Quando as Escrituras falam sobre a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem, Neville via uma descrição precisa da atividade imaginativa consciente. A fé não seria acreditar que algo acontecerá um dia. Seria experimentar emocionalmente agora aquilo que deseja viver depois. É justamente aqui que surge um dos princípios mais transformadores de sua filosofia. Viver a partir do fim. Não viver em direção ao objetivo, mas a partir da realização dele. Essa diferença muda tudo. Quem vive em direção ao objetivo continua psicologicamente separado dele. Continua desejando, esperando e perseguindo. Quem vive a partir do fim assume internamente que o desejo já foi realizado. Não porque esteja ignorando a realidade atual, mas porque compreende que a consciência deve ocupar primeiro o estado desejado para que o mundo eventualmente o reflita. Essa prática exige uma coragem rara, porque significa abandonar a necessidade constante de confirmação externa. Significa sentir-se realizado antes da prova, seguro antes da evidência, completo antes da validação. Aos olhos do mundo isso parece irracional. Aos olhos de Neville, era o mecanismo pelo qual toda a realidade é criada. E quanto mais profundamente alguém compreende o poder do eu sou, mais percebe que a verdadeira transformação nunca começa quando as circunstâncias mudam. Ela começa quando uma nova identidade é aceita internamente como fato consumado. Existe uma razão pela qual tantas pessoas estudam esses princípios durante anos e, ainda assim, permanecem sem resultados consistentes. Elas compreendem as palavras, mas não atravessam a experiência. Entendem intelectualmente o conceito de assumir um estado, mas continuam emocionalmente comprometidas com a realidade antiga. E a consciência não responde ao discurso superficial. Ela responde àquilo que é aceito como verdadeiro, nas profundezas do ser. Por isso a transformação não acontece quando alguém apenas repete novas ideias. Ela acontece quando essas ideias se tornam tão naturais que passam a definir espontaneamente a forma como a pessoa percebe a si mesma e ao mundo. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, uma das verdades mais impactantes foi perceber que o sentimento é o segredo. Não o sentimento como emoção passageira, mas como convicção interior, como atmosfera psicológica, como o clima invisível da consciência. Muitas pessoas imaginam aquilo que desejam durante alguns minutos e depois retornam imediatamente ao estado de preocupação, dúvida ou carência. O problema não está na imaginação em si. O problema está na permanência. A realidade tende a refletir o estado predominante, não os breves momentos de entusiasmo que são abandonados ao primeiro sinal de dificuldade. É por isso que Neville insistia tanto na prática de entrar em um estado semelhante ao sono e experimentar mentalmente cenas que implicassem a realização do desejo. Não porque existisse algum ritual mágico nesse processo, mas porque nesse momento a mente racional reduz sua resistência. As barreiras habituais enfraquecem. A identidade desejada encontra menos oposição para ser aceita. O objetivo nunca foi convencer o universo de alguma coisa. O objetivo era convencer a própria consciência. Era tornar o estado desejado tão familiar internamente
que ele começasse a parecer mais natural do que a antiga versão da realidade. Essa interpretação também aparece de maneira fascinante na leitura psicológica que Neville fazia das Escrituras. Quando a Bíblia fala sobre caminhar pela fé e não pela vista, ele via uma descrição exata da dinâmica da consciência criadora. A vista representa os sentidos físicos, sempre presos ao passado já manifestado. A fé representa a capacidade de permanecer leal à realidade invisível escolhida internamente. Em outras palavras, o praticante aprende a deixar de consultar continuamente o espelho para decidir quem é. Primeiro decide quem é. Depois, permite que o espelho se ajuste a essa decisão. A maioria das pessoas acredita que está esperando uma mudança acontecer, mas sob essa perspectiva, o que realmente acontece é o contrário. A mudança está esperando que uma nova identidade seja plenamente aceita. Enquanto existir uma divisão entre aquilo que alguém deseja e aquilo que acredita ser, a experiência continuará refletindo essa divisão. O mundo externo não está discutindo com você, está concordando com você. Está reproduzindo fielmente os estados que foram emocionalmente aceitos como verdade. E compreender isso altera completamente a forma como alguém interpreta seus resultados e circunstâncias. Talvez seja por isso que a verdadeira disciplina seja tão rara. Não se trata de lutar contra a vida. Não se trata de controlar cada pensamento ou vigiar cada emoção. Trata-se de retornar repetidamente ao estado escolhido, até que ele se torne natural. É uma lealdade silenciosa, uma fidelidade invisível, um compromisso interno que continua existindo mesmo quando os sentidos apresentam argumentos contrários. Enquanto muitos acreditam que disciplina é insistir na ação física, Neville mostrava que a disciplina mais elevada é permanecer identificado com a versão de si mesmo que já possui aquilo que deseja experimentar. E então, algo extraordinário começa a acontecer. O esforço diminui, a ansiedade enfraquece, a necessidade obsessiva de controlar os resultados desaparece. Não porque a pessoa desistiu do desejo, mas porque deixou de se sentir separada dele. O estado já foi aceito. A identidade já foi assumida. A consciência já realizou internamente aquilo que os sentidos ainda não conseguem confirmar. Nesse ponto, a fé deixa de ser uma técnica e se transforma em uma maneira de existir. E quando isso acontece, o indivíduo se aproxima da compreensão que muda tudo. A realidade não responde ao que ele quer. Ela responde ao que ele se tornou. Chega um momento em que o mundo finalmente começa a refletir aquilo que foi sustentado em silêncio durante tanto tempo. As oportunidades aparecem, as portas se abrem, os relacionamentos mudam, as circunstâncias se reorganizam, e aqueles que observam de fora costumam interpretar tudo de maneira superficial. Dizem que foi sorte. Dizem que aconteceu de repente. Dizem que a pessoa estava no lugar certo na hora certa, mas raramente enxergam a verdade. Raramente percebem que aquilo que parece uma transformação rápida foi, na realidade, o resultado tardio de uma revolução invisível que aconteceu primeiro na consciência. O mundo sempre vê o fruto, quase nunca vê a raiz, vê o resultado final, mas ignora os meses ou anos em que alguém precisou permanecer fiel a uma realidade que ninguém mais conseguia enxergar. Vê a confiança atual, mas não testemunhou as batalhas travadas contra a dúvida. Vê a abundância, mas não acompanhou o processo de abandonar a mentalidade da escassez. Vê a conquista, mas desconhece a quantidade de vezes em que a antiga identidade tentou recuperar o controle. O sucesso aparente é apenas a superfície. A verdadeira vitória aconteceu muito antes, no território invisível do ser. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, existe uma mensagem que atravessa praticamente todos os seus ensinamentos. Ninguém muda a própria vida conquistando o mundo. Muda a própria vida conquistando a si mesmo. Porque o maior desafio nunca foi convencer as circunstâncias. O maior desafio sempre foi abandonar a dependência emocional delas. O verdadeiro domínio não consiste em controlar pessoas, eventos ou resultados. Consiste em desenvolver uma autoridade interior tão profunda que a realidade externa deixa de determinar quem você acredita. Talvez essa seja a razão pela qual tantas pessoas continuam buscando fórmulas externas enquanto
Ignoram o poder que carregam dentro de si. Procuram respostas em métodos, estratégias e sistemas cada vez mais complexos. E embora todas essas ferramentas possam ter seu valor, nenhuma delas substitui a transformação da identidade. Porque a consciência continua sendo o solo onde todas as experiências são plantadas. E qualquer mudança que não alcance esse nível tende a ser temporária. A raiz permanece a mesma, e cedo ou tarde os mesmos frutos reaparecem. Quando alguém compreende isso profundamente, algo muda para sempre. A ansiedade de perseguir resultados começa a desaparecer. A necessidade constante de aprovação enfraquece. A obsessão por controlar cada detalhe perde força. Surge uma confiança diferente. Não a confiança baseada em circunstâncias favoráveis, mas aquela que nasce da compreensão de que a consciência é sempre anterior aos acontecimentos. A pessoa deixa de viver como espectadora da própria história. Deixa de reagir ao mundo como se ele fosse uma autoridade absoluta e começa a participar conscientemente da criação da experiência que deseja viver. Isso não significa que desafios desaparecem ou que a vida se transforma em uma sequência contínua de facilidades. Significa algo muito mais poderoso. Significa que as dificuldades deixam de ser interpretadas como sentenças definitivas. Elas passam a ser vistas como capítulos transitórios dentro de uma narrativa maior. O praticante compreende que os sentidos mostram apenas uma fotografia momentânea da realidade, enquanto a consciência trabalha em níveis mais profundos. Que essa compreensão produz uma serenidade que o mundo raramente consegue oferecer por meios externos. Então, ao final desta jornada, talvez a pergunta mais importante não seja o que você deseja conquistar, manifestar ou alcançar. Talvez a pergunta verdadeira seja outra. Quem você está escolhendo ser agora? Porque o futuro não nasce quando as circunstâncias mudam. O futuro nasce quando uma nova identidade é aceita como realidade interior. E quando isso acontece, o mundo eventualmente acompanha. Sempre acompanhou, sempre acompanhará. A questão nunca foi se a realidade responderia. A questão sempre foi se você teria coragem suficiente para assumir antes de qualquer evidência a versão de si mesmo que já vive exatamente a vida que deseja experimentar. Se este vídeo despertou algo que você sempre sentiu, mas nunca conseguiu explicar, escreva nos comentários. Eu assumo quem escolhi ser. Isso não será apenas uma frase, será uma decisão. E se você deseja continuar aprofundando sua consciência através dos ensinamentos que realmente transformam vidas, inscreva-se no Viva o Fim, um espaço para aqueles que compreenderam que todo novo destino começa quando uma velha identidade chega ao fim.